Existe uma frase que as mulheres usam constantemente. É uma pergunta aparentemente simples e inofensiva, mas 93% dos homens a ignoram completamente. E isso não é exagero. Um estudo do Instituto Gottman descobriu que casais que não entendem esses sinais verbais têm 81% de chance de fracassar. Hoje, vou revelar duas perguntas que as mulheres fazem quando querem se aproximar de você. E a segunda mudará completamente a forma como você entende qualquer conversa com uma mulher daqui para frente. Mas primeiro, você precisa entender algo que raramente é explicado. Deixe-me admitir algo que, como mulher, pode ser um pouco desanimador de ouvir, mas é a verdade. Raramente expressamos o que queremos diretamente quando se trata de intimidade emocional. Isso não é manipulação, não é por diversão e não é malicioso. Há uma razão psicológica profunda por trás disso, enraizada em como nossos cérebros evoluíram para processar a vulnerabilidade e no que os psicólogos chamam de segurança emocional. E aqui está a parte interessante. Não buscamos conexão por meio de frases, mas sim por meio de perguntas. Duas perguntas muito específicas, quase como um código secreto. Você já as ouviu dezenas, talvez até centenas de vezes, mas na maioria das vezes respondeu nada, não sei, ou mudou de assunto. E nesse exato momento, sem perceber, você fechou uma porta que estava tentando abrir. Hoje, não vou apenas explicar quais são essas duas perguntas, mas a psicologia por trás delas. Por que as mulheres as usam? O que elas realmente estão sentindo? E mais importante, como você deve respondê-las se realmente deseja construir um relacionamento mais profundo? Porque a resposta certa não é o que você pensa, e sua reação automática habitual pode ser a razão pela qual muitos dos seus relacionamentos se desfizeram gradualmente sem que você sequer entendesse o porquê. Antes de nos aprofundarmos nas perguntas, você precisa entender todo o mecanismo. Se você memorizar as perguntas sem entender o contexto, cairá na mesma armadilha que a maioria dos homens. Memorizar as palavras sem entender a linguagem. Vamos começar com algo que pode te surpreender. Um antropólogo descobriu, por meio de estudos de neuroimagem, que quando uma mulher se sente atraída e deseja proximidade emocional, as primeiras áreas do cérebro a serem ativadas não são as associadas ao desejo físico, mas sim as associadas à linguagem. Especificamente, as regiões cerebrais responsáveis pela fala e pela compreensão são ativadas primeiro. Isso significa algo crucial. Para muitas mulheres, a intimidade começa com palavras, não com toque ou contato visual, mas com palavras, mais precisamente com perguntas. Agora, por que perguntas em vez de afirmações diretas? É aqui que as coisas ficam interessantes. A psicologia evolucionista sugere que as mulheres desenvolveram um sistema de avaliação natural antes mesmo de começarem a se abrir emocionalmente. Este não é um fenômeno recente. É um mecanismo de sobrevivência que evoluiu ao longo de milênios. Escolher o parceiro errado não apenas expunha as mulheres à dor emocional, mas também ameaçava sua segurança, estabilidade e até mesmo sua sobrevivência. Portanto, o cérebro feminino desenvolveu maneiras sofisticadas de avaliar a confiança e a compatibilidade. E aqui está algo que quase ninguém te conta. Essas perguntas não são apenas sobre informação. Elas são sobre a sua reação. Não é apenas o que você diz, mas como você diz, seu tom de voz, o momento em que fala, o contato visual, e se você responde automaticamente ou para um instante para pensar. A pergunta é apenas a superfície. Sua resposta é o que está sendo avaliado. Como explicou a psicóloga, quando uma mulher faz uma pergunta para se conectar,
Sempre há uma pergunta mais profunda por trás dela. Essa pergunta oculta é sempre: você é emocionalmente segura para mim? Agora, vamos à primeira pergunta. Provavelmente é a pergunta mais simples que você já ouviu, e é exatamente por isso que a maioria dos homens a ignora. A pergunta é: no que você está pensando? Sim, essa é a pergunta. A pergunta que você já ouviu inúmeras vezes. A pergunta que você costuma responder com nada, enquanto olha para o celular. A pergunta que parece trivial ou até um pouco irritante. Na verdade, é um dos indicadores mais fortes de interesse emocional. Quando uma mulher pergunta no que você está pensando, ela não se importa se você está pensando no trabalho ou em um jogo. Isso é apenas a superfície. O que ela está realmente fazendo é o que chamamos de tentativa de conexão. Após estudar milhares de casais ao longo de décadas, pesquisadores descobriram que o sucesso ou o fracasso dos relacionamentos muitas vezes dependem de como os parceiros reagem a esses momentos simples. Quando você ignora a pergunta, a descarta ou dá uma resposta vaga, você não está apenas encerrando a conversa. Você está rejeitando uma oportunidade de conexão. Com o passar do tempo, esses momentos perdidos se acumulam.